Olá pessoal, tudo certo? Vamos continuar? Segunda videoaula e hoje nós vamos pintar uvas. E finalmente, né, vou poder mostrar para vocês como trabalhar com stencil, como ele agrega a nossa pintura, tá gente? É simples, rápido e prático. O stencil ele é muito bom, tá? Então assim, vou mostrar tudo nos mínimos detalhes aqui, como a gente vai fazer, todas as folhinhas adicionais aqui. O risco original, ela tem as folhas do desenho, tá? Eu optei por fazer com stencil, porque eu particularmente, ó, não sei vocês, mas eu gosto demais, né? Fica... aqui eu não terminei, eu só fiz ela, né? Porque eu tinha derramado tinta, então fiz assim só para mim poder depois finalizar e já deixei a folha aqui, que realmente eu iria fazer folha nessa área. Como o pincel caiu, aí eu já aproveitei e fiz a folha aqui embaixo. Mas ele dá todo o charme para pintura, tá, gente? Hoje vamos fazer uvas e vamos fazer as folhinhas. Eu vou começar fazendo as folhinhas, porque agora eu já tenho o meu queijo pintado e eu tenho os adicionais que vão ser colocados em cima. Então, a minha base tá pronta, posso colocar o que eu quiser em cima, né? Aí não vai interferir em nada. Se você tem que pintar primeiro a base, então aconselho primeiro pintar os elementos embaixo e esperar secar, ó, que a minha pintura já está seca. E aí sim você agrega o que vai em cima, tá bom? Com stencil tem que ser assim, tá, gente? Bom, vamos começar então? Vamos separar aí verde pistache e verde oliva. E também ocre ouro, tá? Aqui eu vou tentar colocar as cores para fazer a composição da minha pintura. Então, eu vou só posicionar aqui, mais ou menos que eu sei onde é que eu posso usar a área, né? Para poder mostrar para vocês. Um pincel pituar, vocês vão precisar para fazer pintura com stencil. Gente, dá para fazer com pincéis normais, tá? Serra amarela, cabo amarelo, né? O de sardinha dura, dá para trabalhar com os pincéisinhos de cabo vermelho da 421 da Condor, também dá para fazer, só que cuidado para não passar tinta para baixo, né? O stencil ele é bom, só que tem que saber trabalhar com ele, senão dá ruim. Eu vou colocar diluente no meu prato, porque agora eu vou trabalhar com bastante diluente junto, para fazer uma pintura bem harmoniosa. Eu não quero fazer nada chamativo, né? Como eu já tenho a primeira colocada aqui, primeira folha, eu vou complementar o resto, tá, gente? Vou usar a folha maior, vou depois procurar a referência e deixar na descrição do vídeo desse stencil, tá? Se alguém quiser se interessar, aí vocês procuram na internet para comprar, ou até mesmo numa casa de aviamentos aí da cidade de vocês, vocês também vão achar. Vou começar com verde pistache. Coloco um pouquinho de diluente, cuidado com a quantidade de diluente. E lá no outro lado eu vou botar, vocês estão vendo o que eu tô fazendo? Aqui, ó, pistache de um lado, deixa eu botar pra cá. Ó, e o verde oliva do outro. Dou batidinha no prato pra deixar essa tinta espalhar ela uniforme no pincel, tá? Tiro o excesso no pratinho. E eu vou começar agora a pintar as minhas folhas. Gente, aqui não vou passar clareador, vai ser tudo no zóio mesmo, tá? Eu sei o tanto que eu posso colocar de tinta, então assim, quem não tem prática, volta a repetir. Cuidado, faz devagar. Se tem dificuldade para ficar segurando o stencil para ele não movimentar, coloca fita crepe. Pega um pedacinho de fita aí, ó, coloca de um lado só, não tem... Opa, só que eu tirei o stencil do lugar já. Deixa eu só posicionar ele novamente. E aí você vai ter o auxílio do stencil pra não deixar tirar do lugar, tá? Ó. E vamos continuar. Então, aqui eu vou trabalhando dessa forma, vou passando, pegando a cor, botando com um pouquinho de diluente e vou trazendo ela
aqui, ó, tá? Pode observar que o meu pincel, ele bate primeiro em cima do stencil e depois eu puxo ele pra dentro do tecido. E isso evita que você suje, né, borre o desenho. Então, se fizer desse jeitinho, não tem erro, tá? Ó. E o diluente, ele já é usado justamente para você trazer essa tinta, ó, e pintar bem certinho, bem uniforme, não ficar faltando tinta em lugar nenhum. Ó, o meio, gente, eu não passei quase nada, eu vou deixar, tá? Essa bolinha ali de luz, né? Ó, fiz isso. Agora eu vou pegar um outro pincelzinho pra me auxiliar. Deixa eu só lavar. E hidratar os pincéis, que isso é muito importante, tá? Cuidado aí, seca bem se for trabalhar com stencil, pra não ter perigo de borrar. A água fazer passar, né? Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pintar as pontas, ó, sujo com verde oliva, tá? E eu já venho com o meu pincel pituar, desmanchando, né? Pra deixar essa tinta bem suave. Na ponta. Agora no outro lado. Aí, quem não quiser trabalhar com o stencil no lugar que nem eu tô fazendo, você pode remover o stencil e pintar manualmente, tá? Fazer todos os detalhes manualmente. Isso é possível também. O stencil, ele te ajuda em tudo, né? Ó, depois que eu fiz isso, ó, eu vou trazer aqui na ponta, fazendo uma meia lua, ó, em cada lugar, tá vendo? E aí, eu vou esfumar pra fazer a minha primeira marcação. E eu sempre vou trabalhando com o diluente, tá? Chegou aqui no meio, ó, um traçado. Eu vou escurecer só um pouquinho aqui. E eu vou marcar bem a ponta dele aqui, ó, tá? Então, assim, essa etapa, vou fazer só isso. É exatamente isso que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou montar todas as minhas folhas trabalhando dessa forma. Vai ter folha que eu vou usar o ocre ouro, vai ter folha que eu vou usar só o verde pistache e vai ter folha que eu vou usar o verde oliva junto. Então, é opcional, né? Cores aí é opcional. Ó, primeira folha tá feita, falta acabamento, tá, gente? Se ela não fica assim, tá? Isso aí é só a minha base que eu tô fazendo, tá? Agora, eu vou colocar mais uma folhinha. Essa daqui, ó, eu vou cuidar. Ó, vocês estão vendo que tá pegando bem na pontinha aqui, ó? Pois então, eu já vou vir com minha fita crepe, ó, e já vou demarcar essa área pra não ter perigo de borrar. Essa folha, ela vai pegar um pedacinho do queijo, tá? Ali na ponta, ó. Já coloquei ela no lugar. E agora, eu vou também fazer todo o processo. Gente, em questão da cor, tá? Como eu disse, vai do jeito que vocês quiserem fazer o de vocês aí. Se querem seguir o meu passo a passo, também dá, né? Não tem problema. Agora aqui, ó, chegou no queijo, olha só. O queijo, ele quase não apaga, tá? Então, eu vou colocar a minha cor mais escura, que é o verde oliva, tá? Principalmente nessa área, pra poder tampar. E agora, eu vou usar aqui, ó. Usando diluente pra esfumar bem aqui a parte do... Sempre cuidando, né?
Essa folha já vai ficar mais escura. Vou pegar um pouquinho de ocre ouro. Chegou aqui, ó, na ponta, com o pincel, eu vou auxiliar um pouquinho mais, ó, com o verde oliva, pra deixar um pouco mais escuro. Eu vou ter que voltar aqui e retocar, tá? Eu já tô fazendo aqui, ó, esse canto. Eu tô pintando num pano de prato, tá, gente? Por isso que a pintura, ela dá uma diferenciada, né? Mas ela fica bonita do mesmo jeito que for pintar num pano de copa. Claro que a qualidade não é que nem a de um pano de copa, né? Tirei. E aí, eu venho aqui olhar pra ver se não passou tinta. Ó, vou retocar o que tem excesso, tá? Mas é assim mesmo. E sempre que eu tiro o stencil daqui, ó, eu passo o dedo na parte de baixo, porque se passar tinta, gente, não vai ter perigo de borrar a peça, tá bom? Agora eu vou usar a folhinha pequena aqui nesse lado. Aqui ela já vai ficar mais clarinha. O meu pincel, ele tá praticamente sem tinta, só sujeirinha mesmo. E é assim que eu vou fazer. Coloquei, vou deixar ela ali, tá? E eu vou continuar agregando as folhas. Agora, ó, essa folha aqui, ela vai entrar... Deixa eu ver onde é que tá o cabo. O cabo vai ficar aqui. Deixa eu ver, vou botar ela aqui, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo, né, gente? Eu tô filmando, tô fazendo e... Tá aparecendo. E essa folha, ela vai ficar mais pro lado de fora, porque depois eu vou ligar nesse cabo que tem aqui do lado, tá? Agora, gente, vamos pegar o ocre ouro, botar no prato, um pouquinho de diluente. E aí, eu vou começar a moldar a minha pintura, ó, com ocre ouro. E meu dedo vai começar a pintar também. Cuidado, segurando bem o stencil, né? Pra não ter perigo de... Eu vou fazer uma folha mais envelhecida. Tem vários tons de folha envelhecida. Tá? Essa daqui é uma, né, que eu vi na internet. Eu acho bem bonita essa cor. Como eu falei, é tudo opcional, né? Faz quem quer. Eu vou me certificar que as pontinhas estão todas bem fechadinhas de tinta, né? Segurando ainda. Agora eu vou pegar o sépia. E o siena natural. Deixa eu soltar aqui. Esqueci de abrir. Ó, vou pegar primeiro o siena. Vou colocar no pincel. Seguro o meu stencil, posiciono ele. E eu vou marcar os principais pontos de sombra. Geralmente eu coloco sempre nas pontinhas das folhas, sabe? Que é pra dar um volume bonito, né? Ó, coloquei aqui, ó, vou tirar só pra vocês verem como é que ela já fica só nesse tom. Olha só que linda. Vou voltar porque ainda tenho que finalizar ela com sépia. Lembrando, gente, que eu tô só fazendo a pintura, a base e a sombra. Não tô... Acabamento, eu não tô fazendo ainda, tá? Agora com o sépia no prato,
tá? Meu pratinho aqui sempre fica com diluente, eu hidrato o pincel para me ajudar. Tiro o excesso no paninho. Ó, pontinha eu vou escurecer. Aqui também. Essa folha ela vai ficar bem suave. Vou pegar o pincel para me ajudar um pouquinho mais aqui. Ó, lá vem aquela folhinha, né? O arabesco principal da folha, bem no meio. Coloquei e espalhei. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Assim, vão fazendo, tá? Sempre pegando pouco em pouco, pra não ficar com excesso de tinta na pintura. Ó, beleza? Dá pra fazer Olha, sem brincadeira, tá? Eu, como gosto de ficar inventando coisa, adoro ficar inventando cores. Então, assim, gente, vocês, usar a criatividade de vocês, eu quero trazer uma aula de pintura monocromática. Quem conhece essa técnica? Pois é, deixa nos comentários pra mim aí, pra saber quem conhece e quem não conhece. É uma técnica top. E eu tô pensando em trazer para mostrar para vocês como é possível a gente fazer pinturas lindas usando, né, somente as cores ali do tom, porque a monocromática mesmo, ela usa uma cor só, tá? Ela é uma cor só que você aplica na pintura inteira. Mas aí, como a gente fica difícil da gente fazer, né, com uma cor só, a gente vai usar outros tons. Ó, agora eu vou virar aqui pra fazer essa folha por baixo do queijo, pra ela ficar mais escondida. Essa já vai ficar clarinha, no tom de verde. E eu vou brincando com as cores aqui. Por quê? Tem o amarelo do queijo, né? A gente não pode esquecer disso. Então, gente, vocês têm que fazer o contraste das cores. Não pode deixar ficar tudo no mesmo tom, né? Tô misturando um pouquinho de verde oliva, ó, faço a minha linha e já escureço aqui também, ó. Essa aqui, como eu disse, ela tá por baixo do queijo, então ela não vai aparecer inteira. Marquei, vou marcar as pontinhas, só verde pistache com um pouquinho de oliva, ó. Mais uma folha. E são perfeitas essas folhinhas de uva. Ai, como eu gosto. Tá, fiz ali. Deixa eu colocar agora pra cá. Opa, tô mexendo a tela e nem... Mas eu quero deixar mais visível pra vocês. Vamos pra próxima. Vou fazer mais uma folha envelhecida desse lado, tá? Ó, vou trazer uma folha virada, a posição dela, o bico pra cá, ó, a ponta da folha, bem perto da uva. Novamente, vou pegar o acriouro, botar no prato. E com diluente, né, me auxiliando aqui, não tem pra ninguém. Deixa eu botar diluente. Vou segurar bem a meu stencil e novamente, ó, de cima para baixo, trazendo a tinta pro centro da pintura, sempre. Vou preenchendo, né? E vocês estão observando que não tá ficando borrado? Porque tem que cuidar. E eu tô cuidando, né? Passei, ó, acriouro
o siena agora na ponta da folha, ó. Jogando sempre pra dentro. Aqui eu já vou fazer uma folha bem diferente daquela lá. Só pra vocês verem como a gente, usando a criatividade, pode fazer coisas com stencil. Uma maravilha. Mais um pouquinho. Agora o sépia, para finalizar. Eu só vou concentrar em alguns pontos o sépia. Ó, jogo pra dentro. Opa. Ó, olha quanto volume eu dei nessa folha, tá vendo? Eu vou usar a folhinha maior, colocar aqui nessa ponta. Aqui eu tô usando a sujeira do verde oliva, do siena natural, com o verde oliva que tava no prato. Só tô fazendo aqui agora preenchimento, ó. E se você observar, gente, eu já posso deixar até a luz preparada já, ó, na folha, deixando o meio sem pintar, tá bom? Dá pra fazer também. Uma folhinha virada pra cima, ó, ela tá assim, então eu vou botar ela pra cá. Cuidado com a taça de vinho, que eu não quero que passe. A sujeira que tem no meu pincel, essa aqui vai ficar mais apagadinha, aquela folhinha de fundo, sabe? Marca d'água que eles chamam, né? Aí tem um bago de uva aqui que eu tô cuidando, pra não tingir. Vou pegar um pouquinho de sépia, de siena, só na beiradinha, mais nada, mais nada. Ó, ela vai ficar bem suave mesmo, tá? Vou pegar diluente, vou fazer mais uma folhinha aqui embaixo. Eu deixei já um espaço aqui pra colocar essa folha, tá? Então, ela realmente, já queria colocar ela aqui. Com a sujeira que tá no meu pincel, eu vou fazer uma mais fininha ainda. Mais clarinha, não é fininha, clarinha. Um pouquinho de siena. Seguro direito aqui meu stencil para não mexer. Agora eu já venho fazendo aqui as pontinhas para dar o volume, né? Marco aqui as pontas. Tudo bem clarinho, ó, tá? A princípio, de folha vai ser isso. Não vou... Até posso colocar, tá, ó? Colocar umas mais clarinhas aqui, ó, do lado da mais verde. Fica super show, dá volume. Isso dá um up na pintura, tá? Então, deixa eu colocar essa aqui. Um pouquinho de siena. Colocando só na
Ó. Posso pegar outra beiradinha dela aqui, ó, com um pouquinho de verde pistache e fazer ela no tom de verde agora, com um pincel sujo de siena, tá? Não limpei, não. Então, assim, gente, usa criatividade. Eu tô mostrando que é possível você fazer uma pintura linda, olha só, sem precisar ficar riscando, né? Tu pode adicionar sempre o stencil. Beleza? Chega de folhas. Vamos pro galho. Vamos pegar o siena, colocar aqui. Um pouquinho de sépia com siena. Já vou deixando meu pincel preenchido com as duas cores. Deixa eu tirar aqui o excesso. No paninho também tiro. E agora, gente, eu vou usar os arabescos e os galinhos que tem aqui. Ó, eu vou inverter a minha fita crepe, eu vou colocar ela agora pro lado da folha, porque eu não quero que saia mais essa folha, né? E vou deixar, vou pegar mais um pedaço. E eu vou deixar só os arabescos agora ali na amostra, né? Aqui. E vou tampar. Então, assim, isso aqui vocês podem fazer que vai facilitar a vida de vocês, usando a fita, né? Fita crepe, ó. Já, tá vendo? Eu deixei só o arabesco visível. Aqui tem um e aqui tem outro. Eu só vou tirar ele para não ficar em cima do galinho que eu vou usar. Beleza? Então, meu pincel já está com tinta. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui com os meus galinhos. Cuidado para não borrar. Ó, aqui a gente tem da folhinha que eu usei. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, perdão. Eu vou posicionar novamente, tá? Mas é claro que ela só vou encaixar ela lá, tá? Não vou mudar nada aqui. Só vou encaixar ali e já vou passar a tinta aqui, ó. Vai ficar por trás do queijo. É bem pequenininho, ó, tá? Coloquei um ali. Tem o galinho aqui da uva. Deixa eu ver qual que eu posso usar aqui. Acho que eu vou usar esse aqui. Aqui eu vou montar, tá, gente? O desenho era outro. Como eu disse, vocês façam como vocês acharem que vai ficar bom aí. Ó, aqui eu vou trabalhar mais com o sépia, tá? Porque eu quero que ele fique escuro pra aparecer, né? Senão... Então, eu tô levando ele só aonde tem a uva, né? Ó, para aqui. E aí, eu vou agregando no meu desenho, vou montando o resto. Vocês já vão ver como é que tá ficando. Fiz a pontinha. Se vê que não ficou como vocês querem, pega o pincel e finaliza, tá? Então, é assim que a gente faz. Aí, daqui, ó, eu vou trazer ele pra lá. Então, essa ponta aqui vai ficar aqui. Tá vendo como que é a gente usar o stencil, né? Tem que... Ó, eu vou trazer já pra cá também. E aqui eu vou deixar mais sépia visível, por conta da cor do queijo, né? E ela vem pra cá, ó. Vou trazer pra cá também. Vem aqui. E aqui vocês já vão entender. Tirei. Olha lá o meu desenho prontinho. Vou pegar um pincel filete. Agora vem o pulinho do gato, né, que nem diz.
acabamento. Não deixa ele assim, tá, gente? Fica feio. Vocês têm que completar. Deixa eu tirar aqui. Daí você vem, ó, eu boto um pouquinho, é sépia com um pouquinho de siena, tá? Pra não ficar aquele sépia muito berrante. Eu vou complementar, ó, a minha pintura. Olha ali, ó, ligo as pontinhas, tá? Ó, essa aqui, ela acaba aqui mesmo. Ela vai lá pra cima da folha, vai vir os acabamentos, que eu vou mostrar tudo, porque não vai ficar só assim, ligo aqui, ó, vou ligar a ponta dele aqui também. Aí aqui o galinho acaba e aqui, ó, eu vou fazer a ligação também, ó. Entenderam? Então, isso daqui, gente, dá uma diferença, ó, bem grande. Quem olha não vai pensar que foi pintado com stencil, né? Essa aqui eu só vou afinar um pouquinho aqui, ó, a pontinha. Pra não deixar quadradão, né? Ó. Aí, ó, vou vir preenchendo aqui onde eu vejo que tem falha, né? Porque às vezes a gente fica com receio de colocar o stencil em tudo. E aí eu só vou preencher. Entenderam como é fácil? Ó, preenchendo. Aqui também. O galinho vai lá pra cima. Vou finalizar aqui usando o sépia puro, ó, aqui na base do galinho. Boto pra cima, vou preenchendo. É isso aí, gente. Viu? E fica perfeito, né? Então, para quem tem dificuldade de trabalhar com stencil, aconselho a fazer isso que eu acabei de fazer quando você terminar de pintar todos os elementos que tu quer colocar aqui, para evitar de borrar, tá bom? Vamos lá, vou continuar, tá? Vou usar agora o galho da uva. Esse aqui eu vou usar ele aqui nesse canto. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Mesma coisa, tá, gente? Siena com sépia. Vai botando no pratinho, vai misturando as cores. Não tem segredo. Tenho que segurar aqui, tá? Como eu sou canhota, a mão vai ficar um pouquinho na frente. Cuidado com excesso de tinta. Com o stencil no lugar e o sépia em pincel, eu já vou aproveitando e já vou fazendo as partes escuras. Se tem um pouco de receio de fazer isso, tira o stencil e faz manualmente. E é só de um lado que eu coloco, tá? Já vou mostrar como é que fica. E aí, gente, ó, antes de eu tirar aqui, do outro lado, com um pouquinho de palha, vou lavar o pincel para tirar o sépia, senão não vai aparecer. Daí, se quiser esperar secar, fica melhor ainda. Mas eu já vou colocar um pouquinho no outro lado, né? Onde a gente passou, não passou o sépia. E aí, eu já deixo ele já meio que encaminhado, né? Com a luz. Já vou mostrar.
Pronto. O galinho pronto, gente. Aqui não tem mais o que fazer. Se quiser depois que secou, iluminar, dá pra fazer. Mas vocês estão vendo como é fácil? Você consegue pintar 100% a pintura. Não tem... Colocando a tinta no lugarzinho certo, o galinho ficou prontinho. Agora, ó, só vou dar umas... Tá vendo? Só umas retocadas, um pouquinho mais de sépia onde precisa. Não é legal quando a gente pega, né, o jeitinho aqui pra fazer? Você faz qualquer coisa, tá? Vou colocar um pouquinho mais. Ó, uns tracinhos já trazendo assim, ó. Depois eu vou mostrar bem de pertinho esse galho, só pra vocês verem que perfeição que fica. Por exemplo, ó, quero iluminar um pouquinho mais de... Pego palha e aí vocês vêm fazendo isso aqui, ó, dando umas batidinhas de mini pontinhos, sabe? Ó, porque isso aqui vai secar, ele vai dar uma boa clareada, né? Então não vai ficar bem visível como tá agora. Ele vai ficar no tom certo. E é isso aí. Entenderam como é que funciona o negócio? E eu vou continuar, tá? Vamos continuar aqui com os nossos arabescos. Aqui temos mais um galinho. Eu vou posicionar, então ele vai ficar pra cá. Aí temos uva pra pintar, então eu tenho que cuidar pra não borrar, tá? Eu vou botar. Aqui eu já vou colocar, não tem problema. Vai ser só um galinho pra cá, ó. Diluente. Deixa eu ver como é que tá sem imagem. Tá bom. Coloquei um pouquinho de palha por cima para não ficar tão escuro, tá? E agora eu vou continuar fazendo aqui os galinhos nos outros lugares também. Então tá, deixa eu botar o prato pra cá. Deixa eu ver, ali botei um, aqui eu vou colocar um arabesco também. Eu vou botar aqui e trabalhar pra cima. Arabesco do lado de cá. Vem pra cá também. E aqui, ó. Só tô preenchendo bem. Vou tirar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Um pratinho, vou diluir o sépia com siena e só preencher, ó. Opa, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais. Isso que eu nem fiz os acabamentos ainda, tá?
do resto da pintura, né? Deixa eu ver. Aqui eu vou colocar esse galho. Eu dou batidinha porque eu carreguei demais o pincel com tinta. Então, dando batidinha, não tem como borrar a pintura, tá? Aí, quando eu sinto que ela foi depositada, daí sim eu posso vir e esfumar, né? Com a mão sempre bem leve, né, gente? Pra não ter perigo de borrar nada. Ó, aí aqui, ó, eu só vou seguir um pouquinho mais. Tem ainda o acabamento todo aqui do galho, né? Esse ali vai ficar por cima pra dar a ilusão, né? Que o galhinho tá por cima. Então, gente, aqui de galho eu acho que tá mais do que bom, né? Não vou fazer muito galho não, senão haja... Acho que tá bom assim. Tá bem bom. Beleza? Bom, gente, vou mostrar agora pra vocês como é que a gente vai fazer essas uvas, tá? A cor da uva, eu quero colocar pra deixar mais ou menos parecida com a cor do vinho. Vamos ver, tá bom? Talvez vai ficar um pouquinho diferente, mas não importa, né? Bom, aqui é bem simples. Vocês vão separar o violeta cobalto, azul marinho e o vinho. A gente vai trabalhar de início com essas três cores, tá? E a uva, gente, é o seguinte, eu não sei como é que vocês têm o hábito de pintar uva, mas eu gosto de pintar bolinha por bolinha, para facilitar aqui, colocar os tons, né, para ficar no lugar certo. Então, vai ser questão mesmo de gosto, né? Se querem fazer bola por bola ou se querem pintar tudo, eu não sei como é que vocês vão fazer. Mas eu vou fazer do jeito que eu já tô acostumada, né? Pintar uva. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu vou trabalhar com violeta cobalto na beirada. Vai ser baguinho por baguinho, né? E assim a gente vai fazendo. Agora, entro com o vinho. Então, a violeta com cobalto... A violeta cobalto, que é cobalto... ela vai ser a nossa luz, para vocês entenderem como é que a gente vai fazer isso aqui. Procura deixar essas bolinhas bem redondas, tá? Ó, passei o vinho, eu meio que vou misturando com elas, tá? E aí, gente, o azul marinho, ele vai ser a última coisa que eu vou botar. Ó, eu vou jogando ele pra cima do vinho e do violeta. E aqui eu vou trabalhando com as três cores juntas, tá? Não lavo o meu pincel. Só que assim, eu não vou mostrar pintando todo esse cacho de uva não, tá? Aqui vocês vão entender que eu vou começar fazendo e vocês vão finalizar sozinhos, porque, gente, imagina quantas horas não vai dar para ficar ensinando bolinha por bolinha, né? Então, assim, vai ficar como se fosse uma tarefa aí para vocês, né? A uva é só a questão mesmo de você colocar as cores no lugar certo. Não tem erro, tá? Então, quando tem uva encostada, a sombra sempre fica, ó, na parte da uva que tá em cima, tá? E o cobalto, o violeta cobalto, ó, ela vai entrar já logo na beirada, porque ela é a minha luz, né? E aqui, ó, o vinho, ela é a minha sombra.
E o azul marinho é a minha profundidade, por isso que eu vou trabalhando com as 3 cores. O que vai dar diferença nessa pintura aqui vai ser a luz depois, então é ali que eu vou conseguir fazer o diferencial, né? Ó, violeta cobalto na beirada, essa tá por baixo, essa aqui tá por cima. Preencho bem aqui. Eu não vou trabalhar com diluente, porque eu não gosto, nem clareador, na cor escura, né? Então, eu vou aplicando sempre pouca tinta. Ó, aqui temos mais um. Bom, gente, pintei todo o cachinho, tá? Agora eu vou iluminar. Pessoal, lembrando vocês que essa forma de pintar é minha forma de pintar uva. Vocês podem fazer do jeito que vocês achar melhor, tá? As cores que vocês preferirem também. Então, assim, não tô dizendo que é o jeito certo, tá? Tem várias formas de pintar uva, várias técnicas, e essa é que eu tô agora sugerindo para vocês, tá bom? Agora, pessoal, com a cor rosa candy, eu vou começar a iluminar. Geralmente, a gente vai passar com pincel limpo, de preferência, tá? Meu pincel tá sujo. Deixa eu lavar aqui, só um pouquinho, gente. A gente vai começar a iluminar as beiradas e alguns pontos no meio também. Eu vou usar a tinta pura, vocês podem estar diluindo se achar que é melhor. Essa luz aqui vai ficar bem suave, tá? Não quero nada muito marcado. Pincelzinho, eu tô usando um aqui de cerda macia, pra só facilitar aqui, né, na hora de espalhar. Então, nesse caso, tá, eu vou pintar esse cachinho, mostrando tudo pra vocês como fazer. E o cachinho de cá, vocês vão fazer sozinhos, tá? Vai ficar como uma tarefinha pra vocês aí. Do jeitinho que eu pintei esse, eu vou pintar todo esse cacho, tá? Não vai ter diferença nenhuma. Em questão ali da luz, sombra, tudo mais, tá? Ó, eu vou passando em volta, vou dando uma iluminada, né? Não é uma pintura realista, tá? É uma pintura decorativa, é simples. Não é que nem fosse fazer um cacho de uva verdadeiro, né? A técnica é bem diferente. Passei. Como eu tinha dito, né? O preto eu já tinha passado ele aqui em alguns pontos. Eu só vou reforçar um pouquinho agora. Pra finalizar esse cacho e a gente partir, pintar as folhinhas. E eu vou fazer a taça já nessa aula também, pra não ficar uma aula muito curtinha, né? Ó, só tô reforçando aqui alguns pontos, tá? Como a minha tinta ela já secou, então isso já facilita também. Aí depois, gente, que você fez tudo isso, você vai pegar o branco, opcional. Se alguém não quiser fazer, também pode fazer com rosa candy, tá? Mas eu gosto de fazer o meu ponto de luz bem marcadinho com branco. Então, eu faço assim, ó.
Eu vou ver onde é que eu vou colocar o meu pontinho de luz, vou dar batidinha. Ó, vou batidinha, ele vai ficar com esse brilhinho mais marcado, tá? É a intenção mesmo. E depois que eu fizer tudo isso, aí eu volto fazendo um pontinho bem no meio. Ó. Beleza? Aí o cacho de uva vai ser assim, tá? Vai ficar nessa cor aí. Vamos começar a fazer o acabamento das nossas folhas aqui. Deixa eu já lavar os pincéis. Então tá, aqui, né, trabalhamos com verde pistache, verde oliva e sépia. Daí as folhas envelhecidas trabalhei com siena natural, ocre ouro e sépia também. Bom, foram as cores que eu selecionei para fazer, tá? Vamos pegar o sépia novamente. Deixa eu pegar aqui a tinta. Ó, eu vou adicionar no prato para diluir. Essa etapa, gente, a tinta diluída vai deixar muito mais charmoso a peça. Então, assim, passou para contornos, eu sempre faço uma diluição da cor, tá? Porque fica um traço fino, delicado, deixa a peça mais bonita, tá? Então, assim, eu indico vocês a estar diluindo pra fazer uma coisa caprichada, né? Vou começar aqui em cima, só vou posicionar aqui um pouco a minha câmera, né? Porque pra mostrar essas folhas de cima, depois a gente vai descendo. Depois que eu fiz todo esse processo aqui, é simples e bem rápido. Eu vou começar agora a trabalhar com os risquinhos, nervurinhas da minha melancia, não, da minha uva. Ó, passei, eu gosto de fazer assim, tá? É opcional, daí se não quiser fazer, faço o traço, ó. Eu já venho com o meu pincelzinho e eu vou passar por cima. A gente pensa que isso não dá diferença, mas dá, tá, gente? A tinta, ela fica inteira, o traçado, ela não fica picotada, né? Então, como eu disse, é opcional, faz quem quer. Só que eu gosto e eu faço daí. Depois que a gente terminou de fazer, gente, ó, os traçados em volta aqui não precisa ser inteiro. Você pode ir dando assim, ó, um pouco de um lado, um pouco do outro. E eu gosto de vir, ó, passando o pincel em cima. Pode observar que tem lugar que eu nem passo em toda a folha, ó. Tem só umas beiradinhas, né? Como eu disse, é opcional. Se quiser fazer, faz. Se não quiser. E a ponta, ó, eu levo lá embaixo. Tá? Assim eu vou fazer, ó, eu vou arrumar essa aqui, ó, que a transparência já secou, tá vendo ali? Eu vou pegar o verde oliva, que foi a cor que eu trabalhei, ó, e agora eu vou repassar pra tampar bem a cor do meu queijo. Ó. Ainda vou ter que dar mais uma demão, tá? Isso aqui não tem problema. Como eu passei ele por cima do queijo, se você não quiser ter essa mão de obra que eu tô tendo aqui, ó, você
pinta em volta bem certinho, mas eu trabalhei com extenso, então pra mim não compensava muito, né? Eu preferi ter esse trabalho, então. Mais uma demão ele tampa, tá? Isso aqui é de menos. E é claro que aí as folhas, gente, se vocês quiserem deixar ela mais escura nas pontas, nas laterais, é tudo vocês que decidem. Abençoado, sai daí. Essas pinturas aqui, tá? Talvez vocês não tá percebendo que ela tá um pouco diferente por causa do tecido. É pintura no pano de prato, não é no Estilotex pano de copa. Muda bastante, tá? Em questão ali da qualidade, né? Mas, gente, a pintura ela fica tão linda quanto num pano de copa, tá? Você consegue fazer a execução aqui do trabalho bem tranquilo, fazendo acabamentos e tudo mais, tá? Esse daqui, ele não é que nem aqueles pés de galinha, que é grosso, que deixa a pintura toda grotesca, né? Aqui em cima, ó, eu tô fazendo um galinho, jogando ele ali, né? Então, você trabalha aqui tranquilamente com os acabamentos e a pintura fica bem bonita. Depois eu vou mostrar ela completa, tá? Ó, fiz aqui, vou fazer essas duas que estão aqui, ó. Vou voltar pro meu siena natural. Não vou trabalhar com o sépia puro nessas pinturas que tem a folha envelhecida. Eu vou misturar com um pouquinho de sépia. Vocês já vão entender por quê. Eu não quero que fica o sépia se sobressaindo, eu quero que fica a cor bem suave do risco, contorno, tá? Então, aqui eu vou fazer dessa forma. Se você quiser passar o sépia puro, como quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar com as cores, não gosto de coisa berrante. Então, eu tento harmonizar o máximo que eu consigo, né? Ó, do tom que ela ficou aqui, ó, já pra mim tá perfeito. E é só ir fazendo, tá, gente? Os risquinhos, ó. Não tem segredo pra pintar folha de uva, né? Eu acho que é a folha mais fácil que tem pra pintar. E com stencil mesmo, nossa, facilita muito. Eu faço risquinhos bem aleatórios, não tem um jeito, né, uma forma certa para estar fazendo. E agora é só fazer também a mesma coisa, os contornos. Vou fazer a outra, mais um risquinho. Essa daqui já vai ficar mais apagadinha, porque é uma folhinha que já tá bem suave, né? Ela é quase uma marca d'água, uma de segundo plano. E aí, gente, não tem segredo aqui. Aqui nós vamos ter uma bola de uva, uma baguinha. Vamos para folha pequenininha aqui, ó. Só também fazer uns traços, né? Bem suave. Ela é uma pintura simples, mas fica bem bonito, tá? Pra quem gosta, né? De uva, vinho, queijo, composição perfeita.
Agora eu vou direcionando aqui, porque a pintura ela não cabe na tela do computador, não, da câmera, então eu tô posicionando pra vocês não perderem nenhum detalhe. Às vezes eu esqueço, né? Ó, eu gosto de fazer os meus contornos, gente, ó, bem delicadinho, tá vendo? Que não deixa aquele contorno marcado. Ó, fica tudo bem suave. Tá vendo só? Tá bom? Deixa eu tirar esses aqui que eu não vou usar. E agora vamos vir pra cá. Deixa eu ver aqui. Ó, voltei para uma folha verde, vou voltar pro sépia puro. Quem não gostar da ideia de botar sépia, pode colocar o verde oliva, que foi a cor que a gente trabalhou, né? Tá bom? E aí, depois, passar um pouquinho de sépia, para não deixar uma cor... Bom, gente, feito todos os galinhos, tá? Ó, todos eles estão concluídos, tá? Vocês viram como é que faz. Não tem segredo. Agora, ó, pra me finalizar, que nem eu fiz esse aqui, ó, tá? Olha só, eu fiz, né, um galinho bem bonitinho. Eu vou fazer esse aqui também, esse. Eu vou pegar o preto, pouquinha tinta. Aí, a gente vai passar no cantinho do galho. E o meu pincel tá sujo, duro de tinta, pra variar. É que a gente não lava, né? Daí... Ó, eu vou passar ele no cantinho, o preto, pra realçar, tá? E eu vou passar um pouquinho de preto também, ó, próximo aqui às uvinhas. Então, já repararam que ele ganhou volume já? Ó. Pronto. Aí eu fiz isso, olha como é fácil de fazer galinho. Com a tinta areia, eu vou fazer uma demarcação, ó. Só de um lado, tá? Onde tem preto, não. Aí eu vou botar agora um pouquinho também, ó. Aqui nessa parte. Viu? Galinho pronto. São os únicos galinhos aqui que tá maiorzinho. Esse aqui, ó, dá pra colocar um pouquinho só de areia também, ó. Só no meio. Não precisa do preto. Isso pode parecer besteira para uns, né? Vão dizer, ai, que bobiça fazer isso, gente, mas é os detalhezinhos que fazem a diferença na pintura, tá? Então, assim, fica tão bonito. Ó, eu só voltei agora a realçar um pouquinho mais ali. E aqui também, ó, vou realçar um pouquinho. Então, ó, é bem pequenininho os pontos, né, de luz. E deu, mais nada, só isso, tá? Depois que eu fiz isso, com o pincel e a cor, cadê? Marfim. A gente vai fazer uns pontinhos de luz bem suave. Aí o pincel vocês escolhem, tá? Qual vai ficar melhor aí pra estar trabalhando. Eu vou tirar o excesso no meu prato, vou preencher bem o meu pincel com tinta. Não pode ficar com excesso, tá? E aí, gente, ó, eu vou fazer
os meus pontos de luz bem diferentes, ó. Movimento circular. É assim que eu vou fazer, tá? Aqui e aqui também. Vocês observam que o foco de luz fica bem suave, bem delicado, ó. Pronto. Aqui eu vou fazer também. Agora eu vou fazer em quase todas as folhas. Pegando pouca tinta. E aqui, ó, bem pouquinho também. Aí na folha que eu fiz, que é para ser envelhecida, eu vou botar o branco, porque o marfim ele não vai aparecer, tá? Ele vai ficar bem assim, nossa, bem quase não vai ficar visível. Então, com o branco não, o branco você vai conseguir fazer aparecer. Ó. Daí pro verde eu volto trabalhando com marfim. Quase finalizando, aqui vai ser branco. Eu tô fazendo com pincel de cerda macia, dá pra fazer com pituar, com cabinho amarelo também, da Tigre, Condor, Castelo. Tem uma série, né, de cores aí que você pode tá usando, né, de pincéis. Pronto. Beleza, como eu tinha dito, né? As uvas vocês vão fazer sozinho. Vamos começar a fazer o nosso vinho. Bom, aqui, gente, como não tem fundo, eu vou posicionar aqui. Aí não tem fundo, a gente vai fazer de que forma? Eu vou preparar primeiro o meu vinho, tá? Vocês sempre tem que pintar tudo que tá embaixo. Pintar, fazer acabamento, para fazer a transparência por cima, tá? Então, assim, é regra, tá, gente? Não é eu que tô dizendo, isso é uma regra. Para você conseguir fazer a transparência, você tem que pintar tudo que tá embaixo. Se tiver que fazer fundo, se tiver que pintar o vinho, por exemplo, aqui, ó, tem que trabalhar com as cores escuras, tem que trabalhar com a cor clara, tá? Então, nossa etapa não vai ter fundo, mas vai ter o vinho. Então, eu vou começar trabalhando pelo meu vinho. Regrinha, não gosto de trabalhar com clareador, tá? Vou trabalhar com a tinta pura. Pra mim, isso faz uma diferença bem grande. Então, vai ser tinta pura pra mim, tá? Separei aqui vermelho, tomate, púrpura e vinho. Vão ser as minhas primeiras cores que eu vou estar trabalhando nesse vinho. Gente, tem várias formas de pintar. Eu vou mostrar aqui, eu faço, tá bom? O risco, vocês tratem de tirar tudo bem reto, tudo bem certo. Por quê? É uma taça, né, gente? Quando você compra uma taça, você vai olhar, ela é bem certinha, né? Ela não fica torta. Então, assim, quando comprarem, procurem sempre tirar o risco para deixar ela bem retinha, né? Borda.
a parte em si da taça, dentro no vinho, tem todo um esqueminha, né? Comecei com vermelho tomate, ó, fiz aqui o contorno da parte de dentro, da parte da borda, né, do vinho. Passei até a metade e agora eu vou completar com púrpura. Ó, ela vem até ali. Gente, com calma, tá? Paciência. Façam bem contorno. Então, o meu púrpura, vou trazer ele aqui, ó. Eu continuo com púrpura, ó. Metade do vinho, mais ou menos, preenchendo bem a trama do tecido. Voltei pro vermelho tomate, ó. Eu tô acompanhando o púrpura aqui, ó. Chegou aqui o encontro dos dois, matiza para ficar junto. Vermelho tomate vai ficar na parte de fora, ó, e o púrpura na parte de dentro. Já entro com púrpura aqui também, para escurecer. Vou dar um pouquinho mais de zoom. Vamos ver. E eu continuo com o meu púrpura, ó. Cheguei no vermelho tomate, junto os dois, né? Faço a junção. Continuando com púrpura. E agora finalizo com vermelho tomate aqui em cima. Ó. Junto. Só vou refazer aqui as cores agora, botar um pouco mais de púrpura. Ó, coloquei, beleza? Agora, gente, com a cor vermelho tomate, a gente vai colocar, deixando só uma beiradinha, tá? Ó, tô deixando uma beiradinha aqui, ó. Vermelho tomate. Meu pincel tá seco. Vou pegar o púrpura e já vou fazer o acabamento da minha taça. Rente ao meu risco. Cuidado para não deixar torto. Vou pegando pouca tinta, ó, e vou adicionando e vou puxando. Isso daqui já é acabamento do meu vinho, tá? Ó. Gi, como é que eu vou saber se tá reto? Bata uma foto, gente. A foto dá pra ver direitinho, tá? Tudo que tá torto. Tô com púrpura ainda, ó. Tô já arrumando aqui onde eu tô vendo que tá ficando torto. Já tô fazendo também. Vou continuar com meu púrpura na borda, ó. A mão bem leve. Eu só tô dando uma esfumada pra dentro, ó. Me certificando que tá tudo pintado, né? Pronto. Voltei pro vermelho tomate. Ó,
Eu vou passar de fora a fora. Eu vou pegar o púrpura novamente, ó. Passei bem na beiradinha. Vou trazer pra cá. Aqui também. Tá? E agora, gente, ó, pra fazer essa parte aqui, ó, pra dar o efeito que a taça, ela tá com vinho dentro, a gente vai passar o vinho, a cor vinho, fazendo o contorno bem certinho em volta aqui. Cuidado para não borrar, para não ficar torto. Eu vou trazer para dentro, ó. Vou pegar meu pincel e vou passar aqui, ó, para endireitar a minha borda. Vou pegar o vinho bem no meio, vou adicionar, ó. Bom, no meu desenho, ele tem riscos aqui para mim me localizar, saber onde é que tá cada coisa. Então, no primeiro risco de dentro, é aonde eu vou colocar o vinho, ó. Vai ser aqui, ó. Vou fazer uma meia lua, tá vendo? Eu vou preencher essa parte aqui. Então, o risco, ele é bom você sempre tirar bem certinho, justamente, ó, pra você se localizar e ficar sabendo onde é que tem que botar cada coisa, ó. Não precisa ficar retinho, porque é um líquido, né, gente? Ele não... Agora, púrpura, junto com o vinho aqui, ó. Eu já jogo do lado e já matizo os dois, ó. Pega mais. Eu jogo ele um pouco pra cima do vinho, tá? Ó. Vamos fazer a junção aqui. Mesma coisa eu faço com o vinho. Pego o vinho, jogo novamente no centro e puxo pra cima do vinho, do púrpura. Tá bom? O tomate, eu voltei a pegar o tomate agora. Eu não tô lavando o pincel, venho direto, ó. Já vou jogando ele pra cima do púrpura. Eu tenho uma foto referência, né? Pra mim fica mais fácil. Vou encontrar a pontinha aqui, ó, da minha borda e já vou trazer ela pra baixo, ó. Aqui, ó, vou também trazer pra baixo, bem assim, ó. Venho pro lado de cá, faço a mesma coisa, né? Encontro lá a ponta, ó, e trago pra baixo. Aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Espera secar essa tinta pra poder trabalhar com as cores, tá? Eu não gosto de trabalhar com a cor molhada, porque ela fica fraquinha pra vista de se ela tivesse seca, né? Então, eu vou fazer as outras coisas enquanto aqui seca, beleza? Ó,
Fiz ali a junção das cores, vou deixar dar uma secada, como eu falei, e vamos preparar o resto. Então, daí tirando ali que vai vir púrpura e vermelho tomate, e tem mais cor ainda, tá? Por enquanto vai ser só essa. Vou lavar meu pincel e vamos para a próxima etapa. Como é que a gente vai fazer aqui a transparência? Bem fácil, gente. Vocês não têm noção como é fácil. Vamos pegar o cinza claro e também a cor cinza chumbo, tá? Aí, como é que a gente vai fazer? Eu quero que fica a cor do pano embaixo. Tem gente que pinta de branco, depois faz a parte toda de cinza, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a minha forma, tá? Cinza claro, o meu cinza claro está diluído. Eu vou contornar bem certinho, não vou trazer ele pra cá, porque minha tinta tá molhada. Então, outra coisa, aqui tem que estar seco para poder fazer depois a parte de pintura em cima, tá? Dessa área. Então, como ela tá molhada, então eu vou trazer ela só até aqui. E eu vou continuar fazendo só essa parte, tá? Cuidado aqui, ó, pra não borrar. Fiz um lado, vou fazer o outro, bem certinho no contorno. O diluente, gente, vai trabalhar bastante aqui, ó. Vou puxar pra dentro, já hidratei o meu pincel, ó. A gente tem que dar volume para essa peça, certo? E aí eu vou pegar, ó, meu pintuar e eu vou esfumar. Pode observar que a minha tinta tá bem suave, né? Fiz isso, vou contornar, não para dentro, mas sim para a borda pro lado de fora, aqui, ó. Seguindo o meu risco, mas na parte de baixo. Fiz isso. Vou passar o meu diluente, já vou esfumar pra dentro, tá? Ó, tô esfumando. Vocês vão aprender a fazer uma transparência rápida e bem fácil. Fiz isso, lado de fora. Agora, eu vou fazer o contorno retinho no meu risco que tá pro lado de dentro, ó. Fiz isso. Eu não vou puxar ele pra fora, pra baixo. Eu vou deixar um pequeno traço, ó, deixando uma linha, uma divisão. E agora sim eu vou esfumar, tá? Ó, trago o meu diluente e trago esfumando pra baixo. Deixa essa borda ali, ó, tá? Depois que eu fiz isso tudo, deixando a borda lá, ó, tá dando pra ver, gente? Deixa eu ver se eu consigo dar mais um pouquinho de zoom. Não posso dar muito zoom, porque senão vai deixar... desfocando. Ó, fiz isso, vocês vão criar uma linha imaginária. Ela tem que vir, começar aqui e ela tem que acabar desse lado, porque a gente tá pintando, tá? É uma sombra no lado de lá da taça, não no lado de cá. Ela vai aparecer no lado de cá porque ela está do lado de lá, tá? Mas essa a imaginação, digamos assim, né? Então, vocês vão passar aqui, ela vai terminar aqui, ó. Eu vou esfumar pro lado, movimento vai e vem. Ó. Vou pegar meu diluente, vou passar em cima e vou continuar. O movimento vai e vem. Tá? Fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Movimento vai e vem primeiro, depois pego o diluente.
diluente, movimento vai e vem também. Observou que ela ficou bem esfumada, né? Beleza. Até aqui tudo bem. Vamos continuar para a parte do pé da taça, né? Ó, chegou aqui na parte da alça, não. Né? Uma alça, sei lá como é que se chama. A gente esqueceu de fazer uma coisa. Nós temos que fazer o reflexo da taça aqui embaixo. Tem que ter também. Então, eu vou pegar o vermelho tomate. Deixa eu ver onde é que eu vou fazer, ó. Bem aqui, ó. Tem um cortezinho. Eu vou passar a tinta seguindo aqui, ó, o corte da minha taça. Ela termina aqui. Vou pegar o vermelho púrpura. Vou colocar bem abaixo, né, ó, parte de dentro e pronto. Cuidado para ficar igual. Eu não quero uma taça deformada, né? Pronto, fiz ali, ó, tá? Deixa eu limpar o meu pincel para não ficar com resíduo de vermelho. Pronto. Agora a gente vai prosseguir com a parte aqui da taça. Gente, cinza claro, continuando, tá? Eu vou contornar bem certinho os dois lados. Aqui vai ter bolinha de uva, né? Então, eu vou seguir, ó, ela vai acabar bem aqui, ó. Eu vou seguir a minha bola, fazendo contorno em volta, trazendo pra cá. Eu vou também contornar ali em cima no vermelho, bem certinho. Ó, e vou pintar aqui dentro, deixando bem certinho o contorno em volta, tá? Certifique-se que tá reto, não pode ficar torto. Pronto. Agora, com o cinza chumbo, vou diluir. A gente vai fazer nesse vão que ficou aqui sem pintar, um contorno reto, não pode ficar curva. Ó, de um lado, vou fazer do outro também, reto possível, o mais reto possível. Vou colocar aqui na parte de baixo, ligando a uva e o queijo, ó. E aí, gente, com um pincel contorno, pra vocês aí, eu acho que vai ficar mais fácil também. A gente vai fazer a mesma volta que tem aqui em cima, a gente vai fazer aqui, ó. Bem certinho. Aí, eu preencho o que falta, né? Ó. E eu vou fazer também a curva aqui, ó. Não posso deixar ela quadrada. Faço de um lado e faço do outro. Tá? E bem no centro, bem no meio, a gente vai fazer mais um traço. Agora, com o que sobrou no pratinho ali, vou botar um pouquinho mais de água, vou diluir um pouquinho mais. E pro lado de fora, gente, ó,
um traço bem fininho, olha lá, dos dois lados, tá? Essa aqui é a nossa base. Vamos subir pra taça de novo. E aqui, agora, vamos continuar a fazer o acabamento da nossa taça. Tá quase finalizando. Vou voltar pro cinza escuro aqui, né, o chumbo. Vou diluir mais um pouquinho. Ó, o certo, ela tá seco. Deixa eu ver. Ela tá com um ponto molhado ainda. Eu vou realçar esse traçado aqui, ó. Então, eu vou botar a tinta ali e vou pegar um pincel e vou esfumar. Movimento vai e vem. Marquei. Aqui também. Movimento vai e vem. Ó. Daí, gente, é com vocês em questão aí da tonalidade, né? Se quer mais marcado, se quer mais suave, aí é com vocês. E agora, com esse cinza chumbo, a gente vai passar deixando aquela aba lá, ó. Bem retinho, tá? Vou pegar aqui o meu pincelzinho, porque eu quero ligar a pontinha dele aqui, ó. Fazendo curva, tá? Não vão deixar reto isso aí. E agora, eu vou marcar também, ó, do lado de cá. Vou passar um pouquinho no canto, aqui, pra realçar, né? Vou pegar diluente, vou passar em cima, ó. Vamos deixar bem suave isso aqui. Tá vendo? Prontinho. Eu vou secar, gente, agora essa peça, porque senão a gente não vai conseguir finalizar. Falta bastante coisa. Melhor. Vamos voltar para fazer o vermelho, porque tem que finalizar o vermelho para poder fazer o de fora. Então, o vermelho é obrigatório finalizar. Vamos voltar pro vinho? Vamos lá, então. Agora, eu vou começar a demarcar os meus pontos de sombra com vinho. Ó. Aqui a gente vai ter um. Aqui também. Tem um bem grandão encostado, pertinho da borda não, da taça aqui, né, no finalzinho da taça. E aqui também vai ter um bem grandão, bem encostadinho. Chegou aqui, gente, ó. Tá um pouquinho pra cima. Chegou aqui, ó, vocês vão passar o vinho, que ele venha pra cima, tá, ó. Ó. Marca. E agora, eu vou fazer um leve contorno com o vinho também em cima do vermelho tomate. Bem pouquinho. Vou voltar com o vinho, ó, aqui onde eu já tinha passado antes. Vou reforçar a cor para deixar bem marcada.
quero que fica tudo faltando tinta, né? Tem que ficar bem marcadinho. Vamos aqui para o lado de dentro agora. Então, aonde tem púrpura, tá? Vocês vão passar fazendo uma meia-lua, ó. Tenta equilibrar aí a meia-lua, né? Pra não ficar torto. Vamos ver. Passei. Vou esfumar. Sabe esse vermelho tomate que a gente botou aqui? Pois então, ele vai continuar ali, tá? Não pode tampar. Ó, púrpura. Eu vou trazer um pouquinho mais... Púrpura não, vinho, né? Trazer um pouquinho aqui, ó, pro cantinho. Ó. E aí, a gente dá essa expandida pra baixo. E do lado de cá também, tá? Ó, o vinho vai continuar aqui. Agora eu só tô marcando mesmo. É pra fazer o efeito, né? Então tem que ter esse cuidado aqui. Vou reforçar o meu vinho, gente, ó. Nessas áreas. E sempre cuidando para ficar tudo bem reto, né? Principalmente essa parte aqui. A borda da taça também é bem importante. Eu só tô reforçando o vinho, tá? Não tô fazendo nada mais de diferente. Bom, eu acho que tá reto, né? Só depois que eu vou ver. E agora, gente, ó, com o vinho, vamos pegar aqui na parte do fundo aqui da taça. Ó, vocês deixam uma beiradinha, passa o vinho, traz pra cá, pro meio. E aqui a mesma coisa. Só isso, mais nada, tá? Ó, é só essa sombra mesmo, não precisa fazer mais nada. Belezinha. Vou tirar o excesso. E aí, todo cuidado. Vou voltar pro vermelho tomate e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o vinho. Vou realçar em alguns pontos aqui que eu tô vendo que ele precisa de uma repaginada, né? É isso aí. Enquanto seca, eu vou finalizar a uva e já volto para mostrar a finalização da taça para vocês. Bom, gente, agora que a minha peça tá seca, eu vou finalizar com a luz, tá? Não tem segredo, né? Só fazer agora aqui os pontos principais de iluminação. Esse vinho aqui, ele vai ficar um pouco mais claro do que o que eu pintei no pano, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro demarcar os meus pontos de luz, que eu quero que fica bem visível na minha pintura.
Não esquece que você tem que dar curva, né, ó, porque a taça, ela é ondulada. Então, ela tem que ter curva na hora do brilho, né? Agora, eu apliquei fazendo com tinta diluente, diluída, para fazer esse brilho, tá? Então, assim, são os brilhos que eu quero que fica bem marcado na minha taça. Depois que essa tinta secar, eu vou voltar para reforçar essa luz, tá? Ela vai ficar bem visível, bem forte. Onde é que tá o meu pincel que eu uso para fazer o acabamento? Eita! Achei. Agora eu vou pegar um pouco mais de branco, vou diluir mais um pouquinho para fazer contornos em volta da taça. Tem essa luz ainda que a gente vai ter que adicionar. E claro, né? Com cuidado, com cautela, para não ficar feio. Do lado do cinza, ó, eu vou colocar um ponto de luz só aqui em cima, tá? E agora eu vou começar a marcar. Ó, eu vou passar um pincel e já vou vir passando em volta aqui da taça. É uma luz bem suave, tá, gente? Só para dar um brilho. E ela segue lá para cima. Vou tirar o excesso para fazer agora os detalhes aqui que tem, né, do vinho, a luz do vinho. Isso aqui é só sujeirinha do pincel. Pra não ficar muito marcadão, né? Ficar feio. Ó, no cantinho aqui eu tô colocando um pontinho de brilho com a tinta já diluída, né? Chegou aqui, ó, na parte de baixo, com o pincel filete, eu já vou fazer também a minha marca. Vou passar um filete e vou passar um pincel, gente, só para tirar a marca mesmo do... Aqui tudo eu vou ter que retocar depois. Ó, lembra a marca que eu falei pra vocês que ela tem que ficar bem acesa? Pois é, eu não vou ter como esperar isso aqui secar 100%, porque eu tenho que fazer o vídeo, né? Então, assim, vocês podem esperar, vocês esperam. Eu já tô fazendo pra mostrar pra vocês como é que fica mais ou menos, tá? Aí, aqui em cima,
Na borda eu também vou colocar. Tenta fazer reto, né? Tem hora que não sai. Mas vou ter que arrumar aqui, ó. Fazer de novo. Agora foi. Aqui também eu vou marcar um pouquinho mais. E é isso aí, gente. Aula concluída. Como eu falei, tem que deixar bem branco essa parte, tá? Eu não tenho como esperar secar, né? E o meu secador não tá funcando. Então, assim, ó, só pra vocês verem, eu fiz mais ou menos pra mostrar. Aí ela tem que tampar, tá? Aqui. Aí, se a pessoa quiser um vinho mais escuro, é só adicionar preto, tá bom? Nas áreas onde foi colocado o vinho, você coloca preto. Ou terra queimada, se não quiser muito escuro, né? Que, assim, eu sou mais, assim, da cor não tão escurona, pra ficar mais natural. Vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Descrição do vídeo, vou deixar o risco mais a guia de cores para vocês pintarem. Aí, quando vocês quiserem, se publicarem, não esqueçam de me marcar, @JaneArtesanatos. Vou ficar bem feliz de ver o trabalho de vocês concluído, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que ficou. Bom, gente, ó, vou dizer tudo que eu fiz aqui, tá? Que eu não mostrei para vocês. Eu já fiz o fundo, como vocês podem ver, cinza, com cinza chumbo, cinza claro com cinza chumbo diluído, tá? A gente terminou de fazer todas as folhinhas. O cachinho, esse eu mostrei como pintar. Esse eu finalizei sozinha, vocês vão fazer também. Ó, os galinhos ficaram assim. Tanto aquele ali quanto esse. Então, capricha no acabamento, né? A taça. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal aí, para quem ainda é novo, não é inscrito. Ativa o sininho, né? Deixa aquele like no capricho. Comenta aí nos comentários, nem que seja um coração, que aí eu sei que você assistiu a aula. Ou deixa a sua opinião, se está gostando da aula, né? E não esqueça de compartilhar com os amigos, certo, gente? Beijos, obrigada, até a próxima aula. Tchau, tchau.